iniciando. Então, ó, primeira questão. Classifique os itens de custo abaixo como direto, indireto, fixo e variável, né? Vamos lembrar o que são esses conceitos. O que é um custo direto? Um custo direto é aquele custo que você vê que ele é claramente associado a um produto, a um serviço, que ele é facilmente associado. O que é exemplo disso? É matéria-prima. Quando eu falo, por exemplo, tela, televisão. A tela da televisão é uma matéria-prima, né? Um componente dela. Quando eu falo fio, televisão, também é uma matéria-prima dela. Então, o custo dessa matéria-prima é fácil você saber que está ligado ao produto. Outro exemplo, o salário do operário que está envolvido nessa produção aí. O operário que está produzindo a televisão, para manter o exemplo. Ele está trabalhando ali na máquina, e aí você sabe quantos minutos dura a operação dele e quanto o operário ganha por minuto. E aí você tem como saber quanto de mão de obra você gasta ali com aquele funcionário. Então, o custo direto, a gente vai classificar ele como quando ele é facilmente associado ao produto, quando ele é facilmente identificado com o produto. E o indireto, que é? O indireto é o contrário do direto. O indireto é quando ele não é tão facilmente associado a um produto. Por exemplo, a empresa ela tem um galpão alugado. Ela tem um galpão alugado, ela faz um contrato de 10 anos e ela paga para produzir. Paga o aluguel para ela produzir. Quantos centavos em cada produto vai esse aluguel? Não tem como você saber direito. Iluminação. Mais um exemplo. Quantos centavos de iluminação você gasta produzindo um produto? Também não tem como saber isso facilmente. Outro exemplo, depreciação de máquina. Você tem a máquina ali e está perdendo valor. Ela está perdendo quantos centavos por produto A, por produto B? Também existe essa dificuldade para se saber. Então, tudo que não for muito fácil de você identificar, você classifica como indireto. Então, a gente classifica primeiro em direto ou indireto e depois fixo ou variável. O que é o custo fixo? É aquele que não muda de acordo com o volume produzido. Então, vai ser aquele mesmo valor. No curto prazo, 3, 4, 5 meses, aí não vai mudar, mesmo que você mude muito a sua produção, a quantidade. Alguns exemplos de custo fixo que a gente conhece: aluguel, depreciação de máquina, salário. Nada disso varia no curto prazo em função da quantidade produzida. No longo prazo varia, mas a ideia do fixo é que no curto prazo não vai variar. No caso aqui, quem me deu o recado de Fernando, que não vai poder chegar, pode deixar que está tranquilo. A aula vai para o YouTube, mais tarde ele pega o que ele perdeu. Vamos lá, então o fixo é aquele que não vai variar de acordo com o volume produzido. Vai ser a mesma coisa, o mesmo valor no final do mês. E o variável é o quê? É aquele que vai mudar de acordo com a quantidade produzida. Por exemplo, se eu produzir mais, eu vou gastar mais com matéria-prima. Eu tenho uma padaria, eu estou produzindo pão francês, pão brote, pão seda, pão doce com coco, pão doce sem coco, bolacha. Se eu aumentar a minha produção, o que é que vai acontecer? Eu vou gastar mais com trigo, eu vou gastar mais com sal, eu vou gastar mais com fermento, não vou? Então isso é um exemplo de custo variável. Agora, se eu diminuir minha produção, se eu diminuir a quantidade de pães, de bolacha, eu vou gastar menos com matéria-prima. Outro exemplo, a energia elétrica que eu uso nas máquinas. Se eu produzir mais,
eu vou precisar de mais horas de máquina, eu vou precisar de mais trabalho, eu vou gastar mais energia para pagar aquilo ali. Então, energia é um exemplo de custo variável, a água é variável, água que se usa em máquina, matéria-prima, enfim, são esses aqui. Aí, ó, eu pedi para classificar na letra A aluguel. Aí vamos lá. Aluguel, eu já falei. Indireto, Aluguel, fixo. você tem que pensar o quê? É direto ou indireto? Aluguel não tem Indireto. muito a ver, não tem como você saber muito se quantos centavos vai para cada produto ali, né? Então ele vai ser o quê? Indireto. Indireto. Mas aí vamos classificar de novo. Ele é fixo ou ele é variável? Aí você tem que pensar o quê? Vai mudar o valor se eu produzir mais ou menos? Não vai mudar. Então, aluguel, como é que a gente classifica? Ele é um custo Fixo. indireto e ele é um Fixo. custo fixo também. Aí a letra B, energia elétrica envolvida no processo de produção. Olha lá, essa é a energia da máquina. É a energia que você usa para produzir os produtos. Nesse Direto, caso variável, aqui, professor. ele é variável. Porque se você aumentar a produção, o que é que vai acontecer com essa energia? Vai Você aumentar o vai consumo. aumentar o consumo. Se você diminuir, você vai diminuir teu consumo também. Como é envolvida no processo de produção com máquina, aqui eu lembro que eu falei, não, classificação em fixo ou variável, porque deu uma polêmica, já que eu usei energia elétrica. Mas aqui o resto da resposta, ele é direto nesse caso. Por que ele é direto? Você tem a informação da potência da máquina. Você sabe quanto ela gasta por minuto de energia. Então tem como você saber diretamente isso aí. Aí fizeram a polêmica, dizendo que a conta de energia vinha uma só, não sei o quê. Não, tá bom, vamos deixar isso quieto. Classifica só se é fixo ou se é variável. Mas o correto seria você dizer o quê? Energia elétrica envolvida no processo de produção é um custo direto Direto, variável. e variável. Aí, ó, energia elétrica do setor administrativo. O que é isso aí? Energia de computador, iluminação, energia do telefone que vai ter lá, água para gelar, uma geladeira, alguma coisa assim. Nesse caso, vocês estão vendo que não tem nada a ver com produção, né? Não. Então, mas só que É o você pessoal vai que trabalha no precisar. horário de rei, professor. De Hã? segunda a sexta. O pessoal que trabalha no horário de rei, de segunda a sexta. Tem um horário De correto, de 8 às segunda a 18, né? sexta. Na sexta, larga uma hora a menos para completar as 44 horas. Então, É aqui, ó, horário de rei. a energia elétrica do setor administrativo, o que a gente vai ter que pensar? Tem a ver com a produção? Tem a ver com o produto? Não tem muito Não. a ver. Então ele já vai ser indireto. Aí vamos lá. É fixo ou é variável? No caso, aí é fixo. Se eu mudar a quantidade produzida, vai mudar essa energia? Não Não, o vai. consumo vai ser o mesmo. O consumo é a mesma coisa, então ela é fixo também. Então ele é indireto e fixo. Aqui um exemplo que eu gosto de falar. Matéria-prima. Matéria-prima é ele é fácil você colocar o custo dele no produto, né? Você vê quais são os materiais que foram comprados, quanto gastou daquilo ali, cada um, e aí você diz quanto de matéria-prima vai em cada produto, em termos de valor. Então ele é direto. Aí ele é fixo ou é variável? Variável. Ele vai variar porque se você produzir mais, você vai gastar mais. Aqui, ó. Pessoal responsável pela limpeza. O pessoal que está limpando lá o chão de fábrica, está limpando o administrativo, que faz a limpeza da fábrica.
Indireto, fixo, não vai indireto, influenciar tanto na produção. e Vai estar. não vai ter tanta influência, né, na produção. Positivo. Então ele vai ser indireto, né? E também fixo. E agora, os operadores, o salário do pessoal que está operando, ele é Direto, direto, porque, fixo. porque você sabe quanto o cara ganha por hora, né? Aí você vê quantos produtos ele consegue fazer em uma hora, e aí você sabe quanto ele gasta ali. E ele é fixo, porque no curto prazo não tem como você mudar o salário do cara. Você pode até fazer o quê? Ah, eu preciso contratar mais um depois, ou então preciso demitir e pegar um mais barato. Mas só que isso aí não é coisa para fazer no curto prazo. O Então aqui, professor, ó, eu não vou a prova debater como vai tanto. ser de marcar. Aí eu vou colocar, por exemplo, assinale a alternativa correta. Aí eu posso colocar: aluguel é um custo variável. Energia elétrica do processo de fabricação é um custo indireto. E aí sair colocando, eu vou fazer com 5 alternativas e aí fazer desse jeito, porque no Google Forms não tem como, mas só que dá uma trabalheira danada para mim e para vocês fazerem essa classificação. Diga aí, Eric. Não, nas explicações do senhor anterior, assim, eu concordo, o salário dos operadores sempre é direto fixo, a não ser uma coisa sazonal que trabalha um feriado ou precise o colaborador esticar o horário, né? Fazer uma Hora carga horária extra, de tal. 12 ou 10 horas, fazer hora extra. Aí o salário daquele colaborador em específico que fez uma hora extra ou trabalhou um feriado, ele vai variar naquele período, concorda? Eric, eu vou falar o que eu falo para todas as minhas turmas. Diga. Para mim, salário é custo variável. Mas Mas eu não tô tentando, acima dos caras que falam que é fixo. Mas eu muito digo que ele menos é variável eu, por quê? Porque quando tem qualquer problema na produção, você demite o cara quando você vai baixar a produção. E quando você precisa aumentar para vender mais, você contrata a gente. concordo. Mas só que aí a classificação do livro, do pessoal da contabilidade, do pessoal que é dessa área, eles dizem, não, mas isso aí no curto prazo, no muito curto prazo, não muda muito. Aí, enfim, é uma briga que tem da contabilidade com a engenharia de produção. Em geral, quem é engenheiro de produção vai dizer que é variável. E quem é contador vai dizer que é fixo. Tem contador que vai dizer que é variável também, tem engenheiro de produção que vai dizer que é fixo, mas em geral é uma polêmica. Então, na prova, se eu colocar salário como variável, que eu não vou colocar, já que é de marcar, estava certo. Não, Salário como fixo também está certo. eu fiz dentro Porque da metodologia que depende o senhor da tua explicou. ótica, assim, de como você enxerga as coisas. É até uma polêmica que tem. Eu não ia nem mencionar essa polêmica que toda vez que eu vou ensinar essa disciplina, eu cheguei aí, gente. Salário é variável ou é fixo? Aí esse semestre eu estava experimentando não entrar na polêmica. Mas aí. Eu posso também ajudar a dizer que é fixo, professor, porque assim, desde que eu entrei lá na Ponza, eu fui instruído, o pessoal mais antigo sempre falava que hora extra não é salário. Então a gente não se baseia com as compras do final do mês, as contas que a gente vai fazer, porque Em aquele hora mês extra. a gente tirou mais, a gente fez umas horas extras que apareceu, aí a gente vai contar que o restante do ano vai ser aquilo? Não, tem que contar o que realmente está registrado na carteira. Então, por isso que entra como fixo também, né? Eu aprendi desde o começo. É que nem eu estou fazendo agora. Eu tenho dois salários. E vez ou outra eu consigo um dinheiro por fora, de uma carona que eu dou, enfim, eu dou umas desenroladas aí. Aos bicos. A esse dinheiro eu não pego pra mim, porque, por exemplo, eu levo um amigo meu pro trabalho, aí ele divide a gasolina comigo. Se eu fosse sozinho, eu ia ter que pagar essa gasolina. Aí eu pego esse dinheiro e vou fazer outra coisa da vida com ele, vou guardar. Porque eu tenho que me acostumar com o salário que eu ganho. Então aqui, pessoal, essa primeira questão aqui, algum problema com ela? Ela é bem tranquila.
Então, Tranquilo. tá tranquilo. Olá. Agora vamos ver a segunda. O senhor Silva possui uma fábrica de luvas de MMA, na qual pode produzir cerca de 50 mil pares por mês, e estas luvas são vendidas a R$ 50 por par. No mês de agosto, o senhor Silva conseguiu produzir e vender apenas 30 mil pares, e ele teve os seguintes custos: matéria-prima, 250 mil, mão de obra direta, 50 mil, outros custos fixos, 750 mil. 700 mil. Aí a letra A, eu perguntei quantas unidades a empresa precisa vender para não ter prejuízo. O que eu estou perguntando aqui nessa letra A? Qual é o ponto de equilíbrio? Quantas unidades eu preciso vender para, como eu falei com vocês, né, empatar, para a empresa não tomar prejuízo. Eu vou copiar esses dados aqui e a gente vai resolver essa questão passo a passo. Vamos lá. Deixa eu colocar a tela do Excel. E aí a gente resolve ela no Excel. Se eu esquecer algum dado, vocês me falam. A tela do Excel está em branco, né? Como vocês podem ver. Vou aumentar aqui a fonte para ficar tamanho bom. Então vamos lá. Matéria-prima. Matéria-prima. 50 mil. 250 mil. 250 mil. Aí salário. Salário é fixo, né? 50 mil. Isso. Outros custos que são fixos, né? Isso. 70 mil. 700 mil. 700, desculpa. Bem? 700 mil. Aí o preço da luva. R$ 50. E a produção. 30 mil unidades. Então vamos resolver aqui a letra A. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, a fórmula dele vai ser o quê? Igual custos fixos, né? Fixo total, dividido pela margem de contribuição. Aí, o custo fixo da gente, a gente já tem como calcular ele, né? É só você pegar salário, né? E somar com outros custos fixos. Mas a gente ainda não tem a informação da margem de contribuição, né? O que a gente vai precisar na margem de contribuição? Margem de contribuição é igual preço menos custo variável unitário. Aí eu comentei com vocês da margem de contribuição, que era, né? Que é uma parcela do preço de venda que você vai pagar custo fixo, vai pagar despesa, vai pagar todas as coisas. E uma parte desse valor você vai separar como lucro, né? Então vamos lá. Custo variável unitário, como é que a gente vai calcular? É o custo variável, né? Dividido pela produção. A gente vai começar a nossa questão aqui.
colocar os cálculos. Custo variável unitário. Quanto é meu custo variável total? Eu já tenho o dado, né? No caso aqui, dos dados que foram dados, é matéria-prima, né? Nesse caso, dividido pela quantidade produzida. Então vamos lá. Custo variável unitário é igual 250 mil dividido por 30 mil. Como vocês podem ver de cabeça aí, esse valor vai dar R$ 8,66. Vamos lá. Mas eu vou colocar aqui só para não ter erro. 8,33, ó. Já tinha errado, tá vendo? Então, ó. A primeira parte a gente já tá começando. Aí depois que eu achei o custo variável unitário, o que é que eu vou achar agora? Margem de contribuição. Qual o valor do meu preço de venda? R$ 50, né, gente? Isso. Menos o valor do custo variável unitário, 8,33. Ah, deu 41,67. A questão acaba aqui, a letra A? Não. Agora você vai ter que calcular o ponto de equilíbrio, né? Nossa. E aí você vai pegar os custos fixos, né? Fixo dividido pela margem de contribuição. Vamos lá, ponto de equilíbrio agora é igual 750 mil. André, por que é 750 mil e não 50 mil ou 700 mil? Porque você tem dois tipos de custos aqui que são fixos. Aí você vai ter que somar os dois. Daqui a pouco. Hã? E aqui é igual 750 mil dividido por 41,67. Aqui, esse valor, como vocês podem ver, não deu muito bonito. Deu 17.998 unidades. E aí você vai ter que arredondar uma unidade para cima. Seria, no caso, 17.999. Na prova, eu vou tentar dessa vez colocar números mais bonitos. Porque eu coloco esses números assim e vocês ficam achando que está errado. Mas não está errado, não. Eu sou estudinho para responder só a questão A, bicho. Só a letra A. Nossa senhora. Mas não é complicado, é só o passo a passo que você tem que fazer. A primeira coisa que você vai ter que fazer, calcular custo variável unitário. Depois, margem de contribuição. Depois, ponto de equilíbrio. Eu também posso simplificar a questão. Eu posso colocar direto. A margem de contribuição de produto A é R$ 15. Os custos fixos foram 3 mil. Calcule o ponto de equilíbrio. Pode ser uma questão assim, eu ainda não fiz a prova. Veja aí. Mas só que se você aprender desse jeito, mais difícil, quando você pegar um fácil, você desenrola. Então, a letra A termina aqui, a letra A. Eu vou até marcar aqui a resposta para vocês verem o passo a passo. Deixa eu ver aqui o que é que pede na letra B. Na Ô, letra professor, B. não cortem não, que Qual foi o meu resultado Deus. da Ah, tá, você empresa tá no mês de copiando. Vou setembro? voltar lá. Pera aí, desculpa aí, pessoal. Pronto, tá lá. Cadê os dados? Tá
Tá na prova os dados, né? Estão aqui em cima. Tá no enunciado, maluco. Tá no enunciado da prova que eu mandei semana passada. Bora ver essa prova, viu? É muita coisa, vixe Maria. Fica tranquila, a prova não vai ser complicada. Professor, no caso, eu faria essa conta se eu estivesse trabalhando na parte de o quê? Como é? Na logística de quê? Eu teria que fazer essa conta aí. Ah, essa conta de custo, né? Hum. Olha, essa conta normalmente você vai usar para você ver a saúde financeira da tua empresa, a saúde em termos de custo. No caso, para você saber quantas unidades você precisaria transportar para o teu setor de logística não tomar prejuízo. Quanto de carga seria o mínimo? Então aqui o ponto de equilíbrio ele é muito usado pelo setor de finanças para calcular, por exemplo, quantos produtos precisam ser vendidos para a empresa conseguir um resultado adequado, né? Ela precisa saber qual é o mínimo que ela precisa vender para ela não tomar prejuízo. Então, normalmente o ponto de equilíbrio ele vai ser usado para ver essas questões de vendas, de lucro, de prejuízo que a empresa teve ao longo do tempo. Então, em logística, ele vai ser usado mais para esses cálculos. Bom, professor, Oi? até o custo unitário de 8,33, tudo isso aqui é para encontrar o custo unitário, né? 8,33, né? Foi a Isso. primeira parte. É, Custo variável unitário, aí o primeiro o senhor pegou o custo variável, dividiu pela produção que encontrou esse primeiro valor aqui, e depois, no custo unitário, matéria-prima dividido por produção, que é os 30 mil, é? Deixa eu 30 entender mil a isso. produção. Matéria-prima, custo variável, aqui em cima. Preço menos custo variável unitário, não é? É margem A de contribuição, isso. margem de contribuição. Aí o senhor botou a fórmula, botou o valor, calculou, você só coloca o preço, menos o custo. Porque o senhor colocou aqui a fórmula, né? Aí a gente coloca Aqui, o ó. preço, 50 menos o custo variável unitário. É. E aí a gente chegou aqui, ó. Preço menos custo variável unitário. Eu joguei a fórmula direto no Excel, né? Digitei aqui a fórmula na célula. E aí o ponto de equilíbrio eu calculo pegando os custos fixos e divide pelo resultado da margem de contribuição. É porque o senhor coloca esse negócio aí, a gente pensa que é uma quantidade grande, mas essa margem de contribuição aqui, o senhor botou lá em cima o que é, primeiro, É, que é o preço, se torna repetitivo e comprido, mas o senhor está colocando lá em cima para orientar que é essa parte de baixo aqui. Esse primeiro de cima é relativo a esse. são só Estou 3 entendendo agora. continhas que vocês vão fazer. Aí dá um Você vai volume, pegar o custo variável e dividir pela produção, se eu fizer assim. Aí depois você vai calcular preço menos custo variável unitário. Aí você acha mais de contribuição. E aí você vai pegar o custo fixo e dividir esse valor. São 3 passos. É porque como eu coloco aqui em cima essas fórmulas para vocês para eu não jogar no Excel direto só os números e não ficar confuso quando eu mandar a planilha. Porque aí você vai olhar de onde está vindo a coisa ali, né? E aí você vai calcular assim.
Vamos lá, pessoal? Resolver a letra B agora? Bora lá, resolver a letra B? Vou aqui sair da tela, viu? Calma, deixa eu anotar aqui a resposta em vermelho. Tá, anota É aí, mano. rápido. Pronto. Então bora. Letra B. Na letra B, eu digitei errado. Se vocês forem olhar aqui, ó, ele pergunta o resultado do mês de setembro. Ele pergunta o resultado do mês de setembro, mas eu só falei de agosto na questão. Então eu imagino que quem levou ao pé da letra, a questão ficou, oxe, o que esse doido tá perguntando? Mas aqui é qual foi o resultado do mês de setembro. Do mês de agosto, no caso. Vou até corrigir agora aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Ele vendeu 30 mil a 50 reais o par, né? E aí, ele gastou 250 mil com matéria-prima, 50 mil com mão de obra direta e outros custos fixos aqui, 700 mil. Então, vamos lá. Essa letra B é mais fácil. Ela é mais fácil do que a letra A. Vamos para a letra B aqui no Excel agora. E aí, eu vou fazer a letra B. A letra C vocês conseguem desenrolar baseado na B. Vamos lá. A receita. A receita é o dinheiro que entra, lembra disso. É quantidade vendida, né? Vezes o preço de venda. Então, a receita da empresa, dessa fábrica aqui, quem é que vai ser? Eu produzi e vendi 30 mil unidades, né? E qual é o preço de venda de uma unidade? 50 reais. Então, a minha receita é igual 30 mil vezes 50. Vai dar 1,5 milhão. E meu custo? Eu vou ter custos variáveis mais custos fixos. O meu custo vai ser quem? O custo variável, quem é? Aqui na questão, é só matéria-prima. 250 mil. E aí eu tenho salário, que é 50 mil. E tem outros custos fixos, que deu 700 mil. Eu vou somar esses custos todinho e falar que esse é o meu custo do período. Então vamos lá. R$150 mil mais 50 mil mais 700 mil aqui. Igual 250 mil mais 50 mil mais 700 mil. Deixa eu aumentar a letra para melhorar. Aí o resultado, pessoal. Quando eu pergunto assim, o resultado é só para a gente ver se teve lucro ou prejuízo. Como é que eu calculo o resultado? Resultado é igual receita menos custo. Só isso.
Quanto é que foi minha receita? 1,5 milhão. Menos 1 milhão aqui. O resultado. Então eu tive 500 mil de lucro, né? Então a letra B é só para ver se a empresa teve lucro ou prejuízo no caso. Como deu positivo o valor, ela teve lucro. Então a terceira questão, ela é basicamente isso. Não tem muito mistério nela, a segunda questão, quer dizer. Se ficou alguma dúvida, perguntem agora. Então, vamos lá. Vou dar 5 minutos para vocês copiarem, quem estiver copiando. E aí a gente resolve a terceira questão. Então bora lá, pessoal. Acho que já deu tempo. Vamos fazer a terceira questão agora. A terceira questão, eu acredito que seja que eu tenha perguntado sobre princípios de custeio. Aí vamos lembrar quais são os princípios de custeio: variável, integral e ideal. No custeio variável, o que é que eu vou considerar? Eu vou considerar apenas o custo variável como meu custo do período. No custeio integral, eu vou considerar tudo: custo variável e custo fixo. E no custeio ideal, eu vou considerar custo fixo e custo variável, mas eu vou tirar o desperdício e assumir o desperdício como culpa da empresa. Então, quando o custo é formado, o desperdício está fora. Então, vamos aprender, deixa eu mostrar aqui, vamos aprender a calcular, usando esses 3 princípios de custeio, essas 3 filosofias. Olha lá. A empresa fabrica um único produto que é vendido por um preço de R$ 5 por unidade. Num determinado período, seus custos totais foram... Oi? Não ficou faltando o senhor deixou fazer para o senhor corrigir aí a letra C do número 2? É porque ele é a mesma coisa da B. É a mesma coisa, né? Vai fazer receita, custo e vai ver. Vai dar 2 milhões agora, né? Porque aumentou, né? No caso. Vai aumentar só a matéria-prima ali, né? Não, vai dar 2 milhões a receita e a matéria-prima também vai aumentar. Vai aumentar como? Porque a matéria-prima foi para 300 mil. Aqui ele fala, ó, a matéria-prima foi entendendo. Aqui no final da letra C, entendi agora. Valeu. Pode prosseguir. Pronto, vamos prosseguir. Então aqui, ó, a terceira questão. Uma empresa fabrica um único produto que é vendido por um preço de R$ 5 por unidade.
Em um determinado período, seus custos totais foram os seguintes: matéria-prima, R$ 50.000. Custos indiretos fixos, R$ 25.000. Mão de obra direta, R$ 10.000. Custos indiretos variáveis, R$ 5.000. A empresa tem capacidade para produzir 120 mil unidades por mês. Porém, neste mês, a empresa produziu 90 mil unidades. Considere os salários como custo variável. Então, aqui, ó, salário é variável. Quando a gente for calcular os custos lá, a gente vai colocar o salário na conta do variável. Eu vou colocar os dados aqui, repetir os dados no Excel. Deixa eu compartilhar o Excel de novo. E aí a gente vai resolver certinho. Planilha. Vocês fiquem tranquilos que essa planilha eu envio para vocês, como sempre. E aí vocês já ficam com o gabarito da prova. Matéria-prima aqui. Matéria-prima. Custo indireto. Direto. Variável. Salário. Mão de obra, né? Mão de obra. Então, vamos lá calcular aqui os valores. Vou colocar aqui os valores para não ter problema. Quanto foi que eu gastei de matéria-prima? Eu gastei R$ 50.000. Vou colocar aqui, 50 mil. Indireto fixo. 25 mil. Custo indireto variável, 5 mil. E a minha mão de obra, R$ 10.000. A produção desse mês foi 90 mil unidades. E a capacidade de produção dela é de 120 mil unidades. Então vamos lá. Na letra A, eu perguntei o custeio variável, né? Custeio variável. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todos os custos variáveis e vou dividir pela produção. Só isso. Custeio variável é igual custos variáveis dividido pela produção. Isso. Aí como é que eu vou fazer aqui o meu custeio variável? Custeio variável igual. Quem são meus custos variáveis? Matéria-prima, custo indireto variável. E o exemplo aqui, a questão, ela fala que salário é também mão de obra variável. Então eu vou pegar aqui, ó, matéria-prima mais custos indiretos variáveis mais salário. Vou colocar o parênteses aqui tudo certinho para não ter confusão. E isso tudo aqui, esse valor todinho, essa soma, eu vou dividir pela minha produção. Então vamos lá. Minha matéria-prima, quanto foi o gasto? 50 mil. 50 mil mais custo indireto variável, 5 mil. Mais o salário, 10 mil.
E aí eu divido pela quantidade produzida ali, 90 mil unidades. Vamos colocar agora do jeito que o Excel entende a fórmula. E aí eu cheguei nesse valor do custeio variável, deu 72 centavos. Custeio variável, gente, não tem nenhum mistério. O que é que você vai fazer? Somar os custos variáveis que você tiver e dividir pela quantidade produzida. Nenhum mistério mesmo. E o custeio integral, esse que é sem mistério. Você vai pegar Custo total, né? o custo total Dividido pela produção. dividido pela produção. Você vai somar todos os custos que você teve e dividir pela produção. Então aqui vai ser quem? Cima, esse custo indireto fixo, Custo variável, mão de obra. mais custo indireto variável, mais salário. Isso aqui eu vou dividir pela produção. Então aqui no custeio integral, como é que vai ficar a nossa fórmula nessa questão? Matéria-prima, 50 mil. Mais custo indireto fixo, 25 mil. Mais custo indireto variável, 5 mil. Mais mão de obra, 10 mil. Divido por 90 mil. Isso aqui vai dar 1. Mas vamos fazer aqui. Igual. É R$1. E agora, a letra C é o custeio que a gente chama de ideal. O que a gente vai fazer aqui? A ideia é parecida com o custeio integral, mas a gente vai tirar o desperdício. Olha lá. Aqui ele fala que a minha empresa ela produziu quantas unidades? 90 mil. Mas ela pode produzir um máximo de 120 mil. A capacidade dela é 120 mil. Então significa que se ela produzir 120 mil, o custo fixo dela não vai mudar. Vai continuar nos 120 mil. Vai continuar o mesmo valor que é de 90 mil. E os custos variáveis, obviamente, vão mudar, mas só que aqui não entra nessa questão. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Para calcular o custeio ideal, nós vamos pegar o custo fixo, dividir pela capacidade, mais Custo variável total dividido pela produção. E aí a gente calcula o custeio ideal. Então a fórmula dele vai ser como? Custo fixo dividido pela capacidade. Eu vou colocar entre parênteses assim, porque se você colocar na calculadora, vai dar certo. Mais custo variável dividido pela produção. Aí vamos lá. Ideal vai ser quem? Meu custo fixo, quanto foi? 25 mil reais. Capacidade 120 mil. 20 mil. Mais o meu custo variável 65 mil. 65 mil. Dividido por 90. Dividido por 90 mil, exatamente. 0,93. Já 0,93, né, Eric? Meu Deus, não sei aí. Acho que vai dar também, se não me engano é esse valor mesmo.
Olha lá, 0,93. Um gabarito para vocês na prova. Você resolveu a questão e por algum motivo o teu custeio integral deu menor. Deu menor que qualquer um dos dois. Tá errado o teu custeio integral. Você fez a questão e por algum motivo o teu custeio variável deu maior que qualquer um dos dois. Tá errado o teu custeio variável. Então, é um gabarito para você, pelo menos, conferir se você errou, né? O custeio variável sempre vai ser o menor, o custeio integral sempre vai ser o maior. E o ideal vai ser o valor ali intermediário. Ficou dúvida, gente, nessa questão 3? Naquela C que o senhor deixou para a gente fazer aqui agora, dá 950 mil, professor? O resultado final? Vamos lá, fazer a C aqui. Vou fazer a C rapidinho aqui no Excel. Ele vendeu 40 mil unidades, né? Positivo, no caso ele vendendo 40 mil. E a única alteração foi o custo da matéria-prima que passou a ser 300 mil. Isso. Para colocar no custo. A receita aqui 1 milhões. vai dar 2 milhões, né? Isso. O custo vai ser 300 mil, que mudou a matéria-prima. 50 mil. É 50 mil. Mais 700 mil. 1 milhão e 50. Agora a gente faz esse resultado. É igual. Receita menos custo. Receita menos custo. Exatamente. Maria. Oh. Olha, Malu, professor. Malu só fala para reclamar, tá vendo? Foda. A cabeça tá pegando. Cadê a letra, hein? Vai Ó, esse é o explodir a exercício minha 3. já. É a letra Então, C pessoal, do número 2, Malu. vocês vão precisar saber. Ô, professor, meu Deus, 950 mil, professor. Que danado foi que eu fiz errado aqui. Meu Deus, 930 foi? 950. Ah, sim, eu vi lá outra. Desculpa. Não bateu certo. Então aqui, ó. Quais fórmulas vocês vão precisar saber para a prova? Essas três vão precisar saber. E essa fórmula do ponto de equilíbrio e da receita e do custo também vão precisar saber. Esse passo a passo. Só que aí, a prova é por consulta, gente. Vocês podem consultar na prova. É só anotar o passo a passo, como é que foi feito. Para vocês seguindo a receita de bolo aqui. Mas volte lá, Renatão. Vamos aqui para o exercício 3. Voltou, Malu. A letra A, B e a C aqui. Ô, professor, o senhor colocou o material lá no portal, foi da... Eu não consegui ver não, lá não. Eu coloquei as aulas, sim, lá no portal. Pra gente estudar, precisa desse material. Tá lá eu no vou portal. Ver de novo. Se eu não conseguir acessar, eu entro em contato com o senhor. Pronto. O senhor era para fazer uma sala de aula também, homem. Na sala de aula? Sim, no Google Form, todos os outros têm. Classroom. Classroom, é. Ah, eles estão fazendo, estão usando o Google Classroom, é? Positivo, Vitória, Camille e Abraão. Só não Aí como é que eles estão fazendo lá? Eu nunca usei, como é que faz? Manda o material, eles criam uma sala de aula e mandam o link pra gente. Aí a gente acessa, bota o código que ele mandou e fica já salvo aqui no celular ou na área de trabalho, no computador da gente. Todos os dados de aula. Trabalho, qualquer coisa eles mandam para lá. Aí a gente acessa por lá. Pronto, então vamos fazer assim.
essa unidade agora a gente já terminou, né? Isso. Semana que vem já aprova. Então na próxima a gente já usa esse Google Classroom aí para a gente desenrolar. Beleza, professor. Fica a dica. É que eu não sou muito antenado nessas coisas assim não, de online. Sou meio... Também não, eu detesto. A gente aprende junto, professor. A gente É. aprende. Por favor, professor, tem como o senhor voltar lá para a letra C do segundo, por favor? Posso. Obrigada. Vai a Voltar flecha aí na área. Aqui, ó. Letra C de segundo. Professor, o que é que aconteceu com o arroz, professor? Não só com arroz. O óleo. É um bocado O de óleo coisa de aí. soja foi no História, né? açaí, eu compro no açaí, né? Eu fui no começo do mês e fui agora de novo. Fui lá comprar uns negocinhos no final de semana. R$7,19, uma garrafinha de óleo. Hoje está por 9, 8 aqui. Óleo de soja. Aí eu olhei o óleo de girassol, tava R$8. Eu falei, rapaz, eu vou levar óleo de girassol, que é mais saudável, né? É, mais em conta um pouquinho, né? Economiza R$1. Eu fui no girassol, que era mais caro, que era mais saudável. Ah, eu Porque tava o mais óleo caro. de soja, normalmente eu pago R$3, R$4. Tá O que 8, 9 aqui. aconteceu é que, assim, o mundo todo tá com um problema, né? Diminuiu a produção das coisas, diminuiu também a safra, tudo diminuiu. E isso acabou que as pessoas continuam precisando comer. E O Brasil exportou também muito, não foi? então, e essas pessoas que estão precisando comer lá fora estão pagando em dólar. Oi, Robson. Alô, Micael? Oi. O dólar da gente está Oi, custando, Robson. Tudo bom? Ô, Micael, o dólar tá custando mais de R$5. Sim, fazer sua saída e já vim com o Nikeson. Aí, tô vendo tua ligação, viu, Micael? Isso. Aí, Pronto, sacerdote, já passei pro motorista, viu? Se o senhor quiser o contato. Mas é o mesmo de hoje que nós... Desliga o microfone dela aí. desliga aqui o microfone dela. Então, Aí o que aconteceu é que o pessoal do mundo todo tá comprando em dólar, né? Tá pegando dinheiro e não, preciso de soja, preciso de arroz, eu preciso de feijão, preciso das coisas todas e no final tá caríssimo, né? Não tem condição. O problema todo para mim é o dólar alto, não é... Porque a gente ganha em real, aí o cara lá fora ganha em dólar, ganha em euro. Ele tá ganhando 6 vezes mais que a gente. tá muito valorizada. Tá vendo, É. né, professor? Tá uma tristeza, só coisas ruins. Esse ano 2020, assim... eu tava até falando com um amigo meu. Não posso falar que ele foi ruim pra minha carreira, assim, de dinheiro. Não foi ruim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de entrar no emprego que me paga razoavelmente bem. E aí eu fiquei afastado por causa do corona, não tô indo todo dia. E aí a minha preocupação é com as outras pessoas, né? No caso, quem perdeu o emprego, ou então quem tá nessa dificuldade porque tá tudo caro. Eu tô conseguindo suportar porque eu diminuo uma coisa e coloco em outro lado, mas eu sou bem preocupado com as pessoas mesmo. Empatia é bom, né, professor? Na verdade, eu nunca vou ficar feliz eu estando bem e todo mundo mal. Por mim, todo mundo fica bem. Porque eu acho que tem espaço para todo mundo, né, no mundo.
E quando tá todo mundo bem, eu também tô ganhando. Porque se tá todo mundo com mais dinheiro, vai sobrar para mim uma hora aí também mais dinheiro. Eu sou contra... A coisa que eu tenho mais raiva é gente que fica de olho no dinheiro dos outros. Tipo, ele ganha bem, ele quer lascar os outros que trabalham para ele quer que quem tem um emprego inferior ao dele, que ele julga inferior ao dele, ganhe menos. Eu não sou muito disso, não. Por mim, se eu não puder pagar o que estão me pedindo, eu não compro. Não compro, eu vou fazer, vou me virar. Eu sou contra desvalorizar o trabalho dos outros. Então, aqui, pessoal, essa é a segunda questão da gente, o exercício 2. A gente já resolveu o 1, o 2 e o 3. De conta, tem isso na prova, meio maluco, né? Meio. A questão, lembra que eu falei que ia perguntar aqueles conceitos do que é custo, do que é investimento, do que é despesa, do que é perda, desperdício. E aí eu perguntei, o que é qual é a diferença de custo de fabricação para investimento? O custo de fabricação, o que é? É aquele gasto que a empresa tem, é aquele valor que ela gasta. O valor dos insumos usados na fabricação dos produtos, né? É o valor dos insumos usados na fabricação dos produtos. Então, quanto ela gasta de energia, de água, de salário, de luz, de depreciação de máquina para produzir um produto. E isso é o custo de fabricação. É o que ela gasta, é o insumo que ela gasta para produzir um produto. Esse é de investimento, no caso. Salário. Esse é o de investimento. Não, esse é custo de fabricação, que ela gasta para produzir o insumo. Água, luz, salário, matéria-prima, aluguel, depreciação de máquina. É todo o valor que vai ser usado para produzir um produto. E o que é um investimento? É aquilo que ela faz querendo ganhar mais dinheiro no futuro. É aquilo que ela faz, é aquele gasto que ela tem, que ela compra uma máquina, por exemplo, para ampliar a produção dela. Ela compra um terreno para ampliar o galpão, para ampliar a fábrica. Então, o investimento é o quê? Sempre está envolvido um retorno de dinheiro no futuro. O insumo também pode ser, né, professor? Que o senhor colocou lá também como investimento o valor de insumos adquiridos para a empresa, não utilizados no período, mas que poderão ser empregados nos períodos futuros. Aí se torna um investimento também, né? Pode ser um investimento. Por exemplo, quando a gente fala em mineração, tem muita coisa que tem a ver com dólar. Tem muita coisa, até na Klabin, muita coisa envolve o dólar. Aí você prevendo que o dólar vai aumentar, você pode comprar antes essa mercadoria, produzir para quando aumentar, você repassar. Então, o investimento, mas o investimento em geral, vocês vão ver como? Comprar uma máquina, treinar funcionário, ampliar chão de fábrica, ampliar um galpão, comprar um caminhão para fazer um transporte. Então, o investimento ele sempre tem a ideia de quê? Melhoria, de ampliação, é aquele gasto que a empresa vai fazer querendo ganhar mais dinheiro no futuro. E a quinta questão, a quarta era só isso, e aí mostrar um exemplo de cada. Custo de fabricação é um insumo que é gasto para produzir um produto. Aí você poderia dizer, exemplo, matéria-prima. Investimento é o gasto que é feito visando um retorno financeiro no futuro. Aí você poderia colocar, exemplo, compra de uma máquina. Tudo isso é investimento. E a quinta questão é a mesma da primeira. Só que aqui eu perguntei teoria. Eu perguntei, o custo de produção pode ser classificado em relação à facilidade de alocação, direto ou indireto,
em relação à variabilidade, fixo e variável. Defina Professor, cada tipo de custo e mostre um exemplo. Oi, Malu. tá muito rápido, viu? Calma. Não, eu só estou lendo aqui, calma. Vamos lá. O custo de produção pode ser classificado em relação à facilidade de alocação, direto ou indireto, e em relação à variabilidade, fixo ou variável. Defina cada tipo de custo e mostre um exemplo. Vamos lá. O custo direto. O que foi que eu comentei com vocês nas nossas aulas? É aquele custo que você associa diretamente ao está produto. intimamente relacionado com a produção, né, professor? Ele está intimamente relacionado com a produção. Não é porque está ou não está? Hã? Porque está ou não está? Ele está. Ele está intimamente relacionado, beleza. É o custo que está intimamente relacionado à produção. Então você pega, por exemplo, um produto como um carro, aí você pega pneu. Pneu está claramente associado, é uma matéria-prima. Você pega aço, claramente associado, é uma matéria-prima. Aí você pega todos os operários da linha de produção que estão produzindo o carro. Também é um custo direto, porque você sabe quanto tempo demora para produzir aquele carro, quantos operários são necessários e qual é o gasto com mão de obra para se fazer um carro. E aí você pensa na tua linha de produção, quantos carros foram feitos, você sabe qual foi o custo de mão de obra daquele carro. Então, o custo direto, ele é fácil de você identificar em relação a um produto. Você vê o produto e você sabe que matéria-prima, o operário que trabalhou, a energia que foi usada para fabricar, são coisas que são intimamente ligadas ao ato de produzir, ao ato de criar um produto. E a gente tem o custo indireto. O custo indireto é aquele que não é tão fácil de ver. Para responder os 4, no caso, é professor. Eu respondi o direto e o variável. Eu pensei que era para escolher 2 e relacionar, porque pede para relacionar, né? O indireto é aquele que não é tão facilmente, você não liga tão facilmente a um produto. Por exemplo. Não, eu estou querendo entender, é para explicar os 4, porque eu li relacionar e entendi que a produção era direto e variável. Aí eu falei sobre os 2, mas é para falar dos 4. Tá certo. Aí o custo indireto, qual a característica dele? É aquele custo que a empresa tem, é necessário que ela tenha para produzir, mas que você não sabe exatamente quanto desse valor vai para cada produto. Por exemplo, a empresa paga aluguel. Quanto desse aluguel vai para cada produto? Não tem como ela saber tão fácil. A empresa paga para um supervisor, para um gerente da linha de produção. O gerente da linha de produção, ele trabalha observando todo mundo ali. Mas não tem como você saber do salário dele quanto está indo para cada produto. Porque não tem como você saber do tempo dele quanto tempo ele gasta fazendo cada coisa. Então, alguns salários, algumas vezes, eles podem ser indiretos, dependendo do que a pessoa faz. Mas claro que eu não vou colocar isso na prova porque é confusão. Então, o indireto, a característica dele é o quê? Você não vai associar facilmente ao produto. É a depreciação da máquina, que é o valor que ela perde ao longo do tempo. É o aluguel do terreno que a empresa faz. É o valor do software que a empresa paga, uma anuidade para usar na linha de produção. Tudo isso é custo indireto. Então, são alguns exemplos aqui. E a gente tem o fixo e o variável. Esses são os mais fáceis de saber. O custo fixo é aquele que não muda em função da quantidade produzida. Ele é aquele valor ali. Se você produzir uma unidade, é esse valor. Se você produzir um milhão de unidades, é o mesmo valor.
quais são os exemplos que a gente conhece? O aluguel do terreno é um exemplo. Você faz um contrato de aluguel, você tem que pagar aquele valor, não importa o que aconteça com a tua empresa. Tem aquela quantidade lá que você vai pagar. Um outro exemplo, o salário. Vamos considerar fixo aqui. Você tem um operário trabalhando 2, 3 meses, não importa se variou ali a produção, você tem que pagar o salário do cara certinho. Então você paga o salário dele todo mês e é o mesmo valor. Se ele produziu 500 unidades ou produziu 1.000, é o mesmo valor. E o variável? Qual a característica do variável? Ele vai mudar de acordo com a quantidade produzida. Então, se você produzir muito, você vai precisar gastar mais com esse tipo de custo. O que é um exemplo disso? Se você produzir mais carros, você vai gastar mais com pneu, vai gastar mais com aço, vai gastar mais com energia para fazer esses produtos. Então, o custo variável, a característica dele é o quê? Ele vai mudar de acordo com a quantidade que você produzir. Da empresa. Isso. Então, pessoal, de assunto de revisão para a prova de vocês é essa. Não tem mistério. Claro que eu vou mudar uma coisa ou outra aqui para vocês terem que pensar um pouquinho. Mas eu vou mudar um número. Gráfica, alguma coisa do tipo, né, professor? Hã? Uma acentuação gráfica, uma coisa do tipo. Eu vou mudar só um número, eu vou mudar só... Brincadeira. Vou mudar só uma besteirinha ou outra, mas a ideia da prova, se você estudar os slides para resolver essa prova, você vai conseguir fazer a prova da semana que vem. Então, é isso por hoje. Eu ia mostrar só a prova mesmo, discutir ela. Eu vou mandar aqui no chat agora o slide. O slide não, o Excel que a gente fez a prova. E na semana passada eu já mandei a prova, né? Vocês já têm. Então eu vou mandar só a questão 2 e 3 resolvida para ficar com vocês aí. Vou mandar aqui no chat do Skype mesmo. Eu vou tentar acessar lá no portal, ver se eu consigo. Qualquer coisa eu entro em retorno. Pronto, aí vocês falam comigo. É só porque eu não posso... Como tem outros professores lá no grupo, né? Eu não posso estar mandando esse material. Porque... Não que eu e Vitória a gente é amigo e tal, mas tem outros professores que de repente eu nem conheço, aí eu prefiro não arriscar. E aí a gente vai para coordenação, vai para... Enfim. Aí eu prefiro não arrumar confusão pro meu lado. Então aqui eu já mandei... Manda para mim. Representante de turma, eu direciono individualmente para cada um da minha turma e para do terceiro período. Oi? Mande para mim que eu direciono individualmente para cada um da minha turma e da outra, do terceiro período, individualmente. Pronto, tá aqui no chat já o exercício, né? E tá também a prova, já mandei na semana passada. Aí tá aqui resolvido já, tem um passo a passo. A aula tá gravada. Eu vou colocar no YouTube. Acredito que amanhã eu coloque. E aí quando eu colocar eu vou falar, gente, a aula tá no YouTube. E aí eu vou colocar o exercício também. É só que hoje eu tô muito quebrado, acordei 5 da manhã. Parei agora. Vou liberar vocês. Se tiverem dúvidas, professor. se tiverem perguntarem alguma coisa. Eu acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Obrigada. Obrigado aí, pessoal. E aí, Malu, diga alguma coisa. Tá tranquilo? Tá favorável? Até Torçam agora pro Corinthians ganhar uma pra eu maneirar na mão. Olha, Malu disse que tá tranquilo. Isso. A gente tá no céu, professor. Malu falou aqui embaixo. Torçam pro Corinthians ganhar uma pra eu maneirar na mão, ou então pra Tite voltar, pelo amor de Deus, que tá difícil a minha situação. Chega aqui, pessoal. Abraço aí.
Até a próxima semana, professor. E vá devagar aí nessa prova, viu? Se o Corinthians ganhar, eu vou. Então vamos torcer pro Corinthians. Vai, Corinthians. Eu sou rubro-negro, mas vai